Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ranger Daniel, da RPG Arautos, Associação de São Paulo que promove jogo organizado aqui todos os meses na cidade. Entre no site da RPG Arautos, www.rpgarautos.com.br, para ver o nosso calendário de eventos. Todos os meses a gente tem jogos aí que você pode só se inscrever e aparecer, é gratuito e tranquilo. Super bem recebidos lá na Ludus Luderia, perto da Avenida Paulista. Falar sobre um pouco das novidades do que estão chegando para os RPGistas agora no final do ano. E a gente tem como convidado hoje o Draco Bahamut, um dos promotores do Pathfinder e do Pathfinder Society aqui no Brasil, uma figura bastante conhecida nas internets e um carinha muito bacana de se conversar, assim, bem das antigas, que tem umas coisas inacreditáveis para mostrar para a gente. Na segunda parte desse videocast, a gente vai falar sobre o setting de campanha de Advanced Dungeons and Dragons, o Red Steel, um dos settings mais bacanas e mais legais que eu joguei lá no começo da minha carreira de Ranger, e do qual eu descobri que o Draco é um dos grandes especialistas. Então, parabéns e um aplauso para o nosso amigo Draco. Vamos lá, Draco, fala oi para a galera. Oi, sou o Draco, Draco Bahamut no Twitter. Meu nome mesmo é Ebert, mas pode me chamar de Draco. Sou aqui da Bahia e realmente meu negócio está sendo o Pathfinder RPG, apesar de todo mundo odiar. Tem gente que odeia, tem fanboyzice para todo lado. O negócio é jogar. Então, Draco, você é do norte e nordeste do país. De que lugar você é? Eu sou daqui de Salvador, Bahia. Eu me tornei o Venture Captain do Brasil por falta de outras pessoas. E aí eu meio que notei que o Pathfinder ficou acabando mais centralizado para o norte do que para o sul. Uma coisa um pouco estranha. Eu sempre vejo o pessoal de Recife, Fortaleza, todo mundo bastante entusiasmado com o Pathfinder, Mato Grosso, inclusive Paraná. Agora, realmente, o eixo do Sudeste, o Pathfinder, não sei por que não deslancha. Então, eu acho que é uma coisa curiosa que a gente tem aqui na região Sudeste, especialmente aqui em São Paulo, a gente não tem noção do que acontece no resto do país. Assim, o Brasil é muito grande e eu me surpreendo quando a gente usa a plataforma como o Twitter, como o Facebook, para ver o que está acontecendo por aí e ver que tem muita atividade de pessoas no norte do país, no nordeste do país, até extremo sul do país, que a gente nem sabe que existe. A gente fala, o RPG está morrendo, não, tá vivo e forte, só que está mais escondido de repente. Já que a gente não tem mais publicação de banca para acompanhar, talvez a visibilidade fique um pouco comprometida. Então, você costuma manter a campanha viva do Pathfinder Society, que é uma campanha contínua, internacional, de alcance mundial, em que todo mundo pode jogar e participar na formação desse mundo. Onde vocês jogam? Aqui em Salvador a gente joga no bairro da Pituba, no Café Feitagrão, na Manuel Dias. A gente tem reuniões abertas, geralmente a gente sempre tem uma mesa fixa quinzenal, e quando aparecem muitos jogadores, a gente pega um dos jogadores para mestrar uma segunda mesa. Até a gente está tentando fazer eventos maiores que saiam só do Pathfinder, que aqui o storytelling também é muito forte, aqui em Salvador. Aí a gente está tentando arranjar narradores para fazer encontros maiores. Mas aqui, realmente, pelo menos em Salvador, o pessoal costuma mais jogar em casa. Não gosta muito de jogar em reuniões e eventos. Pois é, a gente tem que fazer um esforço para esse pessoal sair da masmorra e jogar, né? Por sinal, no Rio de Janeiro tem até um evento que chama Saia da Masmorra, que é bem a nossa cara, assim, vamos jogar fora, vamos conhecer gente nova. Tem alguma forma de entrar em contato com vocês para chegar no evento, ou é chegar e sentar e começar a rolar dado, Draco?
Pode chegar, mas a gente tem o canal, o Pathfinder RPG Brasil, no Facebook, que geralmente eu divulgo os eventos por lá. Tem a página do Pathfinder Society Bahia, que eu coloco as novidades do Pathfinder Society, os eventos que ocorrem no resto do país quando eu fico sabendo. E tem o meu e-mail, que é o draco.barramute@gmail.com, que eu coordeno, tenho contato direto com o pessoal da Paz, inclusive, ajudo se alguém tiver algum problema lá em compras e tudo mais, já faço esse serviço também. Muito bem, então, Draco. Já que você está por dentro do que acontece um pouco na comunidade de Pathfinder, a gente está sabendo que agora, no começo do ano que vem, vai ser lançado o Pathfinder em português. O que vem a ser esse lançamento? É o quê que a gente tem que esperar agora em janeiro para conhecer Pathfinder? Quem não conhece, né? Já está há quanto? 10 anos no mercado? Já vai fazer 10 anos. Deve estar com 7 a 8 anos. Eu confundo um pouco porque ele começou no 3,5, né? Mas o que deve estar lançando aqui no Brasil, que eu fiquei sabendo, vão lançar primeiro o board game / card game, o Pathfinder Ascensão dos Mestres Únicos, que foi baseado na primeira Adventure Path, que é Rise of the Rune Lords. Eu jogo esse card game, é muito bom, é uma mistura muito boa de RPG, e não é um card game tipo Magic, é aquele deck building game, né, que você já vem todas as cartas na caixa, e você faz o baralho de cada aventureiro, e tem baralho da dungeon que você vai enfrentando. Depois eles devem lançar, eu não sei o que vão lançar primeiro, se vai ser a caixa do iniciante, que é a Beginner Box, que é uma caixa muito boa. É incrível o trabalho que a Paizo faz com a diagramação do livro, da Beginner Box, é uma coisa excepcional, a arte lindíssima, e o livro core, que é o livro básico das regras, que é o equivalente ao livro do jogador e do livro do mestre da 3,5. Muito bem. Tem algumas pessoas que falam, assim, para variar, tem muitas pessoas que falam que o Pathfinder está chegando no Brasil, finalmente num momento meio complicado, porque vai coincidir com o lançamento do D&D Quinta Edição. Assim, pessoalmente, eu acho que o mercado brasileiro tem espaço para todo mundo. Assim, quanto mais opções a gente tiver, melhor. Se o Pathfinder chegar em português para nós, assim, beleza. Então, eu acho que vai ser muito válido. Nos encontros da RPG Geralto sempre tem uma mesa, pelo menos, de Pathfinder Society, geralmente é bem concorrida. Assim, nesses últimos encontros a gente tem tem dado mais espaço para o D&D, que tem sido mais pedido porque é novidade, mas eu acho que a tendência dele sempre é voltar depois. Aí você está vendo o crescimento do interesse do pessoal aí por sua região? Eu meio que influencio muita gente aqui, porque eu faço muita propaganda, levo livro, levo miniatura, levo tudo. Agora, o que eu acho interessante em relação ao Pathfinder no Brasil, porque a Paizo, que é a editora que lançou o Pathfinder, ela nunca quis que o RPG principal fosse o Pathfinder. Claro, ela não gostou. Mas o Pathfinder tem uma pegada um pouco mais adulta, mais madura, mais velha guarda. E aí, o fato de ele ter feito sucesso surpreendeu todo mundo. Então, aqui no Brasil, eu fico um pouco desconfiado, porque a gente ainda não atingiu essa maturidade, mas como o D&D, quinta edição, infelizmente, parece que a Wizard não está liberando, né, a tradução, na falta de outras opções, o Pathfinder, né? Tem que concordar. Não, realmente, assim, você ter um RPG já do nível do Pathfinder, assim, em português é uma coisa fantástica para o mercado. Eu acredito que a Wizard, cedo ou tarde, vai ver uma estratégia de entrar em mercados onde não se fala inglês, assim, que são mercados muito importantes. Eu acredito que o Brasil é um dos maiores mercados mundiais de RPG, assim, sinceramente, vendo de fora e comparando com outros mercados, talvez não seja tão ativo enquanto a visibilidade, assim, a gente está fazendo coisas que são vistas em outros países, mas, assim, tem muita coisa aqui acontecendo legal, assim, tem muita
tem muito espaço para indie, que é o tipo de jogo que marca uma maturidade do mercado, né? Os RPGistas cresceram, não são mais crianças, não são mais adolescentes, eles querem uma coisa mais profunda, mais desafiadora também. Então, Draco, fala aí. Não, o que eu quero falar é que o Pathfinder, o pessoal tem uma season muito grande, que ele é igual a 3,5, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. As aventuras, mais do que vale a pena dar uma olhada no Pathfinder, mas o sistema, assim, eles tiraram leite de pedra, criaram coisas que você, às vezes, fica parecendo que é outro sistema. Então, se você olhar, por isso até que eu não gosto tanto do básico do Pathfinder, porque o básico ficou realmente muito igual ao 3,5. Agora, se a Devi chegar ao ponto de lançar o Advanced Player Guide, que é o segundo livro, aí sim que é o livro que o Pathfinder, digamos assim, mostra que veio. Realmente vale a pena dar uma olhada. Inclusive, até hoje já saiu o clássico, acabou de sair o Advanced Class Guide. São 31 classes de personagem no Pathfinder já. Quem gosta de explorar novas possibilidades, assim, realmente é um sistema que já está bem maduro. Pois é, tem muita coisa para a gente falar assim, sobre o fim da campanha. Eu achava interessante no Pathfinder essa puxada um pouco mais adulta, um pouco mais profunda e às vezes até um pouco mais ousada em alguns temas, né? Mas a gente vai pegar um dia para falar do Pathfinder ainda. Mas assim, fico muito feliz que ele esteja vindo. Assim, espero ver muitas mesas de pessoas jogando. Assim, sou fã do estilo do Pathfinder quando o D&D se afastou um pouco disso. E acho interessante que é uma coisa da cultura do D&D que inclusive durante a 4ª edição que o pessoal falava que ele estava sofrendo muito na mão da concorrência, que alguns críticos falavam que o maior rival do D&D era o próprio D&D. Assim, eram pessoas que queriam jogar aquele velho D&D e não tinha mais. Então começaram a procurar alternativas e o Pathfinder, por ser feito por fãs de D&D, por pessoas que tentaram manter o espírito do jogo alto, foi uma coisa assim que praticamente pegou uma grande massa de pessoas desiludidas, mas ao mesmo tempo desenvolveu uma trilha nova, né? Não era só D&D, era Pathfinder, era outra coisa, uma coisa diferente que valia a pena jogar e experimentar. Então, um aplauso para o pessoal, espero que chegue bem rápido para ver ele em português. E enquanto isso, a gente também vai degustando outras coisas que vão chegando. Eu tinha falado para você que eu estava esperando o meu manual dos monstros do D&D. Então, acabou de chegar essa semana meu Monster Manual, um senhor livro de 300 e montes de páginas, 340 páginas, com montes de monstros, tem uma ilustração fantástica na capa. Tá, que a gente vê aí o abraço em Forgotten Realms. Esse beholder que aparece na capa, ele é o Xanatar, o mestre, o chefe do crime de Águas Profundas de Waterdeep, uma das cidades mais importantes de Forgotten, e esse personagem aí, que é um personagem bem do setting mesmo, ele é agora homenageado diretamente na capa, para não ficar nenhuma dúvida de que estamos de volta aos reinos com tudo. O livro, ele é completamente colorido, as imagens são todas originais, uma melhor que a outra. A gente tem a polêmica aí dos diabos e demônios voltando. A gente tem guias de monstros muito antigos, alguns monstros novos, e o que o pessoal da produção falou é que, além de ter a ideia de trazer monstros desafiadores, também fizeram um esforço muito grande para trazer criaturas que sejam, de alguma forma, que lembrem para os jogadores mais antigos as raízes do cenário. Então, a gente se tem, por um lado, os Homens-Serpente aí, olha, uma coisa bem cthulhiana também, para quem gosta de Call of Cthulhu, assim, que o D&D deve muito a esse cenário criado por Lovecraft. Também tem criaturas esquisitas e muito marcantes, como os Modrons, que são autômatos vivos do plano de Mecanos, um plano onde onde as máquinas são vivas, inteligentes e têm, sei lá, coisas estranhas de Planescape. E a volta também se por um lado a gente se lançando para o futuro do D&D, por outro lado, assim, buscando nas raízes do sistema tudo que os personagens mais antigos achavam legal. Essa semana fizeram uma pesquisa, acho que foi na N-World,
que fala que dos jogadores que estão jogando o D&D agora, 60% são jogadores que estão voltando. Então são jogadores que pararam de jogar ou que ficaram em alguma edição anterior e agora decidiram voltar e dar uma chance ao D&D, que parece que voltou ao que os grandes fãs mais antigos esperavam do sistema e achavam que era o que era jogar D&D. Certo, então, pessoal, a gente vai dar uma editada nesse material depois para separar a parte em que eu vou falar com o Draco, e quando eu tiver tempo e paciência e saco, eu vou dar uma arrumada bem bacana nesse vídeo para destacar a análise que a gente vai fazer sobre o cenário de campanha Red Steel. Um cenário que surgiu na década de 90, ainda na época da segunda edição de Advanced Dungeons and Dragons, um cenário que tem uma pegada muito bacana, em que você tem que equilibrar poderes que chegam para você por você estar nesse mundo e também uma série de desvantagens, maldições e doenças associadas. Um mundo em que a economia funciona em torno a um metal chamado Cinabril, que é o único que pode impedir a expansão de uma doença terrível que vai te deixando cada vez mais forte, mas ao mesmo tempo te destruindo e te enlouquecendo. Então, eu tive a grande sorte de encontrar essa semana o Draco, que jogou esse sistema durante muitos anos, mestrou. Tem até a caixa que eu nem sabia que tinha caixas disponíveis, eu ainda não conseguia nenhuma para minha coleção. Aceito presentes, quem quiser me mandar uma. E infelizmente eu só consegui jogar, acho que foi 8 a 10 sessões, mas é um sistema muito bacana em que a gente tem tartarugas ninja, tem gato samurai, tem cachorros piratas. Que mais tem nesse mundo, Draco? Tem gaúchos que é um kit para Ranger, olha. Tem gaúchos, tem 2 CDs de áudio, que foi uma novidade na época que eles estavam experimentando. Estamos no futuro. Tem cowboys, tem portugueses, tem homens-aranhas metamorfos. Tem as araneias, exato. Assim que a primeira coisa que eu procurei aqui no Monster Manual foi as araneias, que são aranhas metamorfos malignas, que não está no livro básico, infelizmente. Vou ver se aparece em alguma expansão. Porque aí eu fiquei com muita vontade de voltar a Red Steel assim na 5ª edição. Vamos ver. O que mais tem ali? Em Red Steel eles são raça básica. Tem os Fanatons, que são os homens esquilos voadores. Tem, é muito bom. Tem os homens escorpiões também, que são raça jogável em Red Steel. Tem os elfos alados. Tem uma raça de hobgoblins que se esconde atrás de um campo de flores que causam sono, tipo as papoulas de Oz. São as Lotus, né? São papoulas ou são Lotus? Eu acho que é a mesma coisa. Lotus, papoula. Eu sei que a papoula é a flor de onde você tira substâncias para fazer ópio e heroína. Então, desde a antiguidade está associada aos sonhos, ao delírio. Eu tenho aqui um pequeno material que saiu na revista Dragon, lendária e saudosa revista Dragon, ainda publicada na época da paz, o número 315, e aí fala brevemente sobre o Red Steel, e foi daí que eu tirei a ideia de ir fazendo pesquisas e desbravando os lugares mais recônditos e escondidos da internet, essa terra de maravilhas e horrores, e aí dei sorte de encontrar um fã de verdade que sabe um monte do cenário. Então vamos lá, por que chama Red Steel? Red Steel, a dinâmica do cenário é o seguinte: existe uma maldição que foi jogada nessa terra, chamada Maldição Vermelha, The Red Curse. Essa maldição vermelha distorce e deforma todas as pessoas inteligentes, todas as raças inteligentes, só que também dá um poder, parecendo realmente um poder mutante. Só que existe uma forma que eles descobriram de ter o poder e não sofrer os efeitos da maldição. Era usar um metal junto ao corpo chamado Cinabril. Só que com o tempo o Cinabril vai se degradando e perde o efeito de afastar a maldição, e o que sobra é um outro metal chamado Red Steel, que é o aço vermelho.
que é um aço que é tão resistente quanto o aço normal, só que pesa a metade. E ele ainda tem a capacidade de atingir monstros que só podem ser afetados por armas mágicas. Exato, então tem aquela coisa, aquelas armas especiais, né? Tem alguns monstros que só tomam dano de arma mágica, mas o Red Steel consegue. Tem também monstros que só tomam... Você pode até lutar com licântropos, que só podem ser afetados por arma de prata, por fantasmas, se não me engano, que só podem ser afetadas por ferro frio. Então toda essa tralhada que a gente colocava no kit de aventureiro no primeiro nível, porque vai que com o Red Steel você resolve. E aí, o que eu gostava do cenário é que ele dava uma pegada muito mais madura em relação a essas coisas. Porque, por exemplo, criou-se uma sociedade para explorar, distribuir o Cinambril, quer dizer, as pessoas precisam do Cinambril quase como se fosse uma droga. E aí criou-se uma sociedade chamada os Herdeiros. Então as pessoas controlam o fluxo de Cinambril e adquirem um poder político gigantesco. Eles também usam o Red Steel para fabricar armas, e as guerras entre as nações todas dependem dos herdeiros, os inheritors, como é que eles chamam. Eles também desenvolveram uma forma de usar os legacies, que são os poderes, né? Quase como se fosse uma classe nova, que eles têm vários legacies, enquanto uma pessoa normal só tem um só. Uhum. E aí tem umas culturas massa também, primeiro, até a pegada latina, né? Que o Red Steel, ele é uma parte de Mystara, a gente falou isso? É como se fosse... Ainda não falou. Mystara foi um mundo muito popular na segunda edição. Acho que quando chegou no Brasil ainda foi publicado algum material, foi especialmente do Baronato de Carameicos. Então aí você tinha um setting de campanha que ficou meio... substituiu um pouco o Greyhawk. E aí você teve então Greyhawk, depois foi para Mystara. Então o Red Steel, a região de Red Steel são as Baronias Selvagens, as terras Costa Selvagem, né? A Costa Savage Coast. E Savage Coast. E aí essa Savage Coast seria parte de Mystara, só que nunca ficou acho que nunca ficou assim afirmado que era aí. Inclusive não se falava que ele podia ser em algum lugar exótico, distante. Poderia, se você quisesse, só adicionar, mas oficialmente o continente de Brum, que era a parte onde ficava o mundo conhecido, que era onde ficava Carameicos. O leste era o mundo conhecido, que era Noord, que era onde ficava Carameicos, Tiates, Glantry, todos esses reinos, e no meio tinha uma montanha, e do outro lado era a Costa Selvagem, que é onde ficava os reinos de Red Steel. Então é como se fosse um espelho do outro lado do continente de Brum. E a Costa Selvagem era separada em 4 regiões, né? Que eram os Baronados Selvagens, que eram os reinos baseados em Portugal e Espanha. E até o nome os nomes das localidades nos mapas são em espanhol e português meio arcaico, né? Não, tinha uma passagem linda no livro, que eles falavam o seguinte, que o português era uma língua romântica e, portanto, os nomes das cidades em português eram poéticos. Enquanto uma cidade chamada Sulfmine era uma coisa sem graça, Mina do Sul era uma coisa poética e misteriosa. Aí eu ficava olhando, Mina do Sul? Pois é, assim, para a nossa perspectiva, que a gente é latino, a gente ser visto como exótico é esquisito mesmo. É exótico. Aí tinha, depois dos Baronados Selvagens, vem os reinos druídicos, que é uma salada de fruta, esse cenário. Pois é muito louco. Eu lembro quando saiu o Eberron, ainda na época da 4ª edição, ele foi aplaudido por ser uma sopa louca que vinha para agitar o D&D, porque agora era super... tudo era possível, tudo podia, e aí eu fui folhear o Eberron e falei, mas aqui não tem, assim, era legal, era bacana, era divertido, era colorido, mas não tinha nada super bacana, super legal mesmo, assim, eu já tinha visto. Então são coisas que a gente tinha na década de 90, assim, essa mistureba total de gato samurai, tartaruga ninja, cachorro pirata, aranha transmorfa que queria conquistar o mundo, e por aí já tinha, assim, a gente já tinha visto, já tinha
já tinham feito um monte de loucura, a gente já tinha se divertido com toda a questão de você jogar com poderes que ao mesmo tempo eram uma dádiva e uma maldição, né? Então, como é que esses poderes funcionavam? Você podia explicar pra gente como é que você ganhava eles, ou aumentava, ou lidava com eles? Bom, como minha versão do Red Steel é do AD&D, eu só joguei dentro desse sistema. Dentro desse sistema você sorteava no nível 1 o poder que seria o poder do seu personagem. Imediatamente você tinha que fazer uma escolha. Os clérigos desse cenário tinham uma magia chamada manutenção, maintain, que eles suprimiam os efeitos da maldição, mas se você usasse o seu poder, você perdia o efeito da magia. Então é assim que o povo normal, a maioria, ia nas igrejas constantemente, até para representar o fanatismo religioso latino. Nossa, para nós. O povo normal não usava o poder constantemente, mas os aventureiros. Aí você sorteava um poder de acordo com o local do seu nascimento. Eu dizia que o Red Shield é dividido em 4 regiões. Cada região tinha os poderes daquela região. E funcionava assim. Cada poder tinha um atributo associado. Vamos dizer assim, um poder que você poderia ficar invisível. Ele é associado com destreza. Se você ficar sem Sinambil, a cada dia você perde 2 pontos de atributo, até ficar com menos 8 no total, e você sofre efeitos da maldição, que geralmente é uma versão bizarra do seu poder, tipo assim, só a sua pele fica invisível, fica os seus órgãos internos, seu esqueleto à mostra o tempo todo mundo fica aterrorizado quando vê você. Parabéns. Então, explicando para as pessoas que nunca ouviram falar do setting do Red Steel, todo mundo que mora nas Baronias Selvagens está doente. Então, assim, tá doente, pode-se dizer, tá infectado por a praga vermelha, assim, a praga rubra, ou Red Plague, né? Na verdade, ninguém nesse mundo sabe exatamente o que é isso. Em todas as Baronias Selvagens, em toda a Costa Selvagem, você tem uma poeira vermelha que está distribuída por todo lugar, está inclusive no ar, o vento, às vezes, ele está tão impregnado dessa poeira vermelha que tudo acaba sendo vermelho. Todas as pessoas têm ou a pele, ou o cabelo, ou manchas vermelhas também. Só que algumas delas, ou todas elas, Draco, têm poderes. É isso. Tecnicamente, todos os seres inteligentes têm poder. Só que o povo normal se apega à religião para não sofrer os efeitos da maldição. Porque se você... Funciona razoavelmente. Porque naquelas. E aí a maioria, as pessoas mais ligadas com os aventureiros, geralmente soldados, nobres, todo mundo depende do Sinambril. E aí todo mundo precisa trabalhar para conseguir o Sinambril, que tem um custo razoável, porque já que você... Tipo, eles trabalham com os medalhões de Sinambril que pesam 8 onças. 8 onças. Cada onça dura uma semana. Aí você, tipo assim, compra por 10 GP, não me lembro agora, dura 8 semanas. Então, é bastante caro se manter usando Sinambril para evitar os efeitos da maldição e ficar usando o poder o tempo todo. Pois é, mas você depende desse material, né? Então, esclarecendo, a gente tem uma poeira que cobre toda essa região da costa. E a poeira é mágica, né? Uma poeira mágica que chama vermelho. Que eu não sei se a intenção dela era aproximada da pronúncia latina mesmo. Vermelho é uma poeira mágica que está por todo lugar. E as pessoas que têm contato com essa poeira, elas podem desenvolver mais a praga. Podem sofrer mais efeitos negativos, mas também ganham mais poder. Apesar dessa poeira do vermelho ser perigosa, ela também entra na composição de muitas substâncias mágicas ou especiais que são feitas no mundo. Então, por exemplo, você pode fazer um elixir
que é magia, é tipo uma magia concentrada. Você bebe esse elixir e você ganha os efeitos você ganha os efeitos de uma magia durante um tempo determinado. Por outro lado, se à medida que a doença avança, você vai se tornando um monstro deformado, vai perdendo inteligência, vai perdendo carisma, vai se transformando numa criatura descontrolada. Então você precisa continuamente renovar a sua reserva de... esqueço todo o tempo o nome do Sinambril. Sinambril. Então, você tem toda uma economia que funciona em torno desses materiais e da forma como eles são distribuídos, como são transportados, vendidos, toda a questão do mercado que você tem por aí. Você tenta ter uma boa reserva para a praga não avançar na sua população, ao mesmo tempo que você tenta impedir que seus inimigos tenham deles. A vida dos heróis, já que todos eles têm, é a ideia do cenário, né? Todos eles têm esses legacies, esses poderes desenvolvidos por quem está infectado, ficar correndo o tempo inteiro atrás de mais desse metal, porque ele vai se desgastando. Mas, à medida que ele se desgasta, ele perde as propriedades de conter a doença, mas ele se transforma no Red Steel, que é uma forma mais ou menos inerte do Sinandril, que ele tem algumas propriedades de armas mágicas. Então ele pode ser carregado com magia, ou ele por si mesmo ele já atua como se fosse uma arma mágica sem atributos especiais. Ele pode afetar mortos-vivos, ele pode afetar licântropos, fantasmas. É um material muito legal. Além disso, ele é mais resistente e bem mais leve, né? Então ele dá algumas vantagens quando você usa ele tanto como arma como com armadura. E depois tem outra coisinha muito especial, que a gente está falando de um cenário que é mais ou menos na época renascentista, né? Mais ou menos com aquele feeling da época do descobrimento das colônias, que parte do Sinambril ele se transforma em smoke powder, que para simplificar é pólvora. Então você pode usar ele em canhões, em armas de fogo, e você está então nesse limiar do mundo medieval com o mundo renascentista e todas essas transformações que acontecem aí nas sociedades. O que mais, Draco? Que a gente pode falar sobre a economia do Sinandril? O Sinambril, ele tem uma organização chamada os Inheritors, que tem um monopólio. Eles fundaram uma companhia de comércio chamada LB, acho que é LB Company, alguma coisa, é bem faroeste, assim, essa formação, que é uma companhia que controla todo o comércio de Sinambril na Costa Selvagem, e eles usam os herdeiros como soldados de campo, eles, digamos assim, vão aprendendo, quanto uma pessoa só tem geralmente um legacy. Eles têm vários, né? À medida que vão subindo de nível, aprendendo mais. Então, os herdeiros, né? The Inheritors, herdeiros, eles são um kit de AD&D, que seria mais ou menos como hoje a gente tem talvez o background, como na terceira edição tinha as classes de prestígio. É um kit de personagem que garante algumas vantagens para você dentro de certas restrições. Então, no caso deles, uma pessoa que está contaminada com a praga vermelha, ela ganha um poder e tem que aprender a lidar com ele com as suas desvantagens. Enquanto que os herdeiros, como é que pronuncia? Inheritors. Eles podem desenvolver mais de um e tem um controle bem maior. Mas, além disso, eles são meio que uma classe, uma corporação que tenta controlar toda a questão da economia do mundo. Porque eles têm uma grande vantagem sobre os demais, que é o mais poder e mais informação. Mas aí, a gente pode falar um pouco sobre a praga mágica. Você sabe de onde que ela saiu? Eu sei. Fala. Não, você sabe ou você sabe o que está no livro? Porque isso pode não ser verdade, você sabe, né? Não, inclusive, uma das primeiras coisas que eu considero um grande spoiler, que era os jogadores não deviam saber, que era o que de fato aconteceu para se criar a Red Cross. É uma história complicada. Então, é que na verdade tem várias lendas, né?
Assim, você tem várias versões, como as diferentes espécies dos gatos, dos tartarugas, dos humanos, das araneias, dos homens escorpião, eles disputam e lutam entre si, cada um deles tem um pouco uma versão diferente para as razões da praga mágica, que basicamente responsabilizam aquela espécie rival. Mas no segundo livro eles dizem. Mas aí não tem graça, né? Não fala pro pessoal, pô. Isso aqui é aventura medieval, ninguém tem que saber nada. Quais são os boatos? Misture um pouco de boato e verdade aí. A gente tem uma raça muito bacana, que é a raça das araneias. As araneias são uma das raças. É um segredo no cenário, legais. As pessoas não sabem disso, né? Oi? É um segredo do cenário, as pessoas não sabem que são araneias. Existe um reino mágico, que é um reino meio como se fosse os incas, os maias, os astecas, e você descobre que, na verdade, eles não são humanos. É um reino mágico, assim, e ele é todo formado por aranhas que têm a capacidade de assumir a forma de raças humanoides. E acredita-se que a culpa da Maldição Vermelha foi um experimento mágico que eles fizeram no passado para ganhar poder, e aí deu errado e amaldiçoou toda a região em volta. É um clássico do D&D, né? Experimentos mágicos que dão merda e destroem o mundo. Quem nunca? Quem nunca? Então, basicamente assim, uma das versões mais emocionantes fala que o rei dos dragões, ou o deus dos dragões, de acordo com a versão, ele viu que de repente todos os dragões começaram uma guerra entre si, e aí ele tentou descobrir qual que era a razão disso. E aí a caçada dele levou ele até um indivíduo que parecia ser um ser humano, um poderoso mago que ficou intrigando os dragões, e então ele tentou destruir esse mago. Só que na batalha que se deu, foi uma batalha tão colossal e na qual intervieram tantos dragões contra ele, que ele acabou mortalmente ferido. E aí o sangue dele salpicou toda a região da Costa Selvagem, enquanto ele tentava juntar aliados para ele nessa batalha. E esses aliados seriam basicamente todas as criaturas do mundo. Então ele deu poder para todo mundo. Só que esse mago maligno, que depois mostrou outra coisa, corrompeu a magia de alguma forma, e junto com o poder que o deus, ou o rei dos dragões, estava dando para todo mundo, também foi a maldição de que esse poder ia corromper e enlouquecer cada uma das criaturas. Então essa é uma das versões, não é nem a mais épica, mas é muito bacana. Então a gente tem versões aí, por exemplo, para a presença dos homens escorpiões. Os homens escorpiões em alguma época seriam uma raça mais ou menos pacífica, mas com uma inclinação para o caos. Então numa das relações que eles tiveram com um dos povos mais poderosos da região, eles acabaram traindo esse povo e provocando o caos na sociedade. E por causa da devastação que eles causaram nessa sociedade, eles foram castigados a ser queimados pela luz do sol. Então os homens escorpião, eles agora moram no subterrâneo e só conseguem sair à noite para causar o mal pelo mundo. Parecido com quem, Draco? Os Drows. Parecido com os Drows, né? E a gente vai ver essa combinação estranha de homem e escorpião de volta lá no Eberron, quando a gente tem os Drows, os elfos negros da Terra Selvagem de... como é que chama a Ilha dos Gigantes lá em Eberron? Não lembro. Fendrick, que é uma ilha tropical selvagem que era dominada por uma civilização de gigantes que usavam os Drows como escravos, e esses Drows adoravam uma deusa escorpião, maligna. Mas tudo... não tem nada a ver. Que mais que a gente tem por aí? Que a gente pode falar das raças. O Red Steel, ele tinha uma proposta muito bacana de você trabalhar com muitas raças de criaturas humanoides jogáveis. Então, você tinha uma sociedade, que era a sociedade formada pelos humanoides padrão. Então, tinha a sociedade humana, e dentro dessa sociedade você tinha os hobbits, tinha os elfos, tinha os anões, cada um com as suas características, mas não com a sua própria cultura. Enquanto que as outras culturas eram ocupadas por tartarugas, cães e gatos inteligentes. Como é que é isso? Porque uma coisa que a gente não falou, que no cenário a Maldição Vermelha ocorreu, tipo assim, no início do cenário tem um ano só. Então tudo é muito recente, as pessoas ainda estão
Se adaptando. Se adaptando a isso. E a Maldição Vermelha arrasou os reinos normais, né? Logo que ela chegou, e todos os sobreviventes se uniram, humanos, anões, elfos, as raças tradicionais, nos Baronados Selvagens, e formaram esses reinos. Aí tem os Turtles, que são uma raça diferente das tartarugas ninjas. Na verdade, eles não são nem orientais, né? Eles são uma raça submissa, que é considerada os criados do cenário. Alguns deles chegam a ser escravizados por outras raças. A raça que ocupa esse papel da raça que foi escravizada. Tem os Lupins, que são os homens lobo. Eles têm uma cultura francesa, então eles têm mosquiteiros, cardeais e coisas assim, totalmente inexplicável. Eles estão no meio de lugar nenhum e tem uma cultura francesa na época dos mosquiteiros. Então, né? os Lupins eles puxavam mais pro lado do personagem swashbuckler, né? Aquela coisa do pirata intrépido, fazia loucura. Assim, eu lembro que a gente começou a jogar o swashbuckler lá na segunda edição e ele não podia fazer nada como os outros personagens. Se você tivesse que ir visitar o rei, você não podia entrar pela porta, você tinha que entrar pela janela, pular na cortina, balançar no candelabro depois, senão você perdia XP. Os Lupins eram assim? Muitas vezes, inclusive, tinha o arquétipo que o Kit, que era o Swashbuckler, que tinha o Panache, que era uma regra alternativa fantástica do cenário. Você ganhava vários bônus quanto mais colhudas você colocava na sua ação. E eu pulo do candelabro, rolando pela cortina, e pego minha adaga e vou rasgando até embaixo. E aí troco uma espada, eu duelo com o rei, com outro beijo a rainha, e por aí vai. Não, parabéns para nós. E os gatos? Todo mundo gosta de gatos hoje em dia. Tinha a raça, os Hakasta, que tinha uma cultura oriental, meio oriental, assim, meio misturada com outras culturas, que eles tinham um kit lá que era igual a um samurai. Ele montava o cavalo leão, o Felokine, que era uma das montarias que todo mundo adorava no cenário. O gato guerreiro. O gato guerreiro. E tinham toda a coisa da honra tradicional. Eles uma cultura bastante guerreira. Eles sempre tentaram conquistar os reinos em volta e lutavam lá com os hobgoblins e tudo mais. Aí tá, que assim, no Red Steel eles tinham muito essa coisa de misturar características de outras, de civilizações reais, né? Então os Lupins, eles eram a civilização francesa e eram muito essa coisa dos romances do Alexandre Dumas. Então você tem muito esse padrão do cara cortesão, engraçado, sempre tentando chamar atenção pro lado dele, meio puxando para bardo. E do outro lado você tem meio que os Hakasas, né? Nada a ver com Hakasa, que era um samurai. Era um samurai. Super ágil, assim, vivendo de acordo com um código de honra super rígido. Muito bacana, eu tinha até anotado por aí, agora eu não lembro mais. Se você lembrar um pouco das obrigações que eles tinham, eles desprezavam, por exemplo, arma à distância. Você tinha que lutar sempre no melee, no um contra um com espada, como devia fazer uma pessoa de verdade. Eles sempre tinham que ajudar o fraco, sempre tinham que procurar se melhorar as próprias habilidades, desafiando todo mundo que encontravam pelo caminho. Deve ser muito chato rolar uma aventura com esses caras. De um lado um Lupin, do outro lado um Hakasta, devia ser estafante para o mestre, né? Meu grupo era uma coisa super heterogênea. A gente ficava brincando que a música tema do grupo era Nós Gatos Já Nascemos Pobres. E cada um era uma coisa diferente. Tinha, como a gente já falou, o Zarané, que ninguém podia saber que você era Zarané. Se o resto do grupo soubesse que você era Zarané, tinha que matar imediatamente, porque eram seres odiados, só que você sempre aparentava ser uma outra raça, então você tinha um poder que você não podia usar nunca.
Tinha... Uma coisa curiosa com as araneias é que eles tinham 3 formas, né? Tinha a forma de araneia, que era uma aranha com braços humanoides. E acho que acho que um rosto também, né? Tinha rosto humano. Aí tinha uma forma intermediária, em que ela tinha um corpo humanoide com alguns traços de aranha, tinham tipo as quelíceras no rosto e eles tinham uma glândula de teia, Homem-Aranha, né? Total. Com que podiam prender os adversários. Depois tinha uma outra forma que era completamente humana. Só que quando eles morriam, eles não revertiam. Eles permaneciam na forma humana. Então era problema para você assassinar alguém. Ah, não, era um monstro. Mas não era um monstro, era uma pessoa normal. Sei lá, o Doppelganger, por exemplo, ele volta para a forma de Doppelganger. Então todo mundo vê que você realmente matou um metamorfo. E falando nisso, os Doppelgangers, eles são bons nesse cenário, né? Eu sei que os aranés não eram maus totalmente, tinha aranés bons. Agora, Doppelganger, eu não me lembro de ter muitos nesse cenário. É porque em Mystara, como um todo, eles não usam o eixo mal-bom do alinhamento. O Mystara só tem Lawful, Neutral e Caótico. Então, certo. Qualquer pessoa Lawful podia ser ambas as coisas, qualquer pessoa Caótica podia ser ambas as coisas. Agora, uma coisa interessante sobre os aranés é que existia um legado que você podia assumir essa forma intermediária. Os aranés, como raça, eles não podiam ter legado. Então, todos eles diziam que tinham legado de virar aranha. É uma estratégia bacana. Assim, eu quero permanecer vivo. E ainda tinha um plot que um jogador mesmo fez um personagem que tinha os agentes infiltrados que eram aranés que não sabiam que eram aranés. Eles sofreram lavagem cerebral para se tornarem espiões e eles chegam a ter dupla personalidade. Eles como forma humanoide e eles com forma de aranha. Cara, isso daí é muito Guerra Fria, né? Os agentes infiltrados, os agentes dormentes, não sei como é que chama em português. Eles são ativos. Isso, eles Sleeping Agents, que você lança uma palavra código lá e de repente o cara lembra que ele é da KGB e tem que destruir os Estados Unidos. Então os araneias eram mais ou menos assim também. Eram assim também. Porque eles tinham, tipo assim, eles tinham as cidades, que todo mundo tinha forma humanoide, mas debaixo das cidades tinham as cidades de teias, que eram cidades subterrâneas bem parecidas com tem o World of Warcraft, que tem os aracnídeos, agora esqueci o nome dos bichos lá. Os necrídeos, não lembro. E aí você vê que essa ideia já existia muito antigamente. E eles eram magos, né? Tinham laboratórios de magia, e eram os responsáveis, é o único reino que era forte em magia, que os outros reinos eram mais swashbuckler, mais voltados para a ciência ou para a religião. E o único reino que tinha muitos magos era a Hera, das Aranés. Certo. Então acho que a gente podia falar mais um pouquinho aqui dos kits de personagens, né? Que é uma característica do cenário. Você misturar um pouco aquela coisa com a época colonial, um pouco com o Velho Oeste, um pouco com o Renascimento. Então, os kits de personagens eles eram pacotes de vantagens que você comprava, sei lá, na época do AD&D, para personalizar seu character. Então, por exemplo, você tinha por aí o Swashbuckler, que já era um personagem, um kit característico, em que você era assim, o Jack Sparrow da aventura. Você tinha que fazer tudo da forma mais estapafúrdia possível, porque aí era a característica do personagem, você ganha bônus. Então você chamar atenção, você fazer as coisas mais ousadas o tempo inteiro, nunca andar em linha reta, a linha reta não existe para o Swashbuckler. Você tem que fazer tudo do jeito mais aventureiro possível. Depois você tem um personagem muito legal que era o Gaúcho. Como é que chamava na história? Era Gaucho, né? Para quem é do sul, de repente... que no AD&D, os kits de personagem, você tinha os kits genéricos, que você podia botar em qualquer classe, e tinha os kits de classe específica, que só podiam ser daquela classe. Aí o Swashbuckler, no cenário, podia ser qualquer classe. Tinha o Swashbuckler guerreiro, o Swashbuckler ladrão, o Swashbuckler mago, o Swashbuckler clérigo, o Swashbuckler paladino, tudo. E o Gaúcho, se eu não me engano, ele era um kit de Ranger. Isso.
só o Ranger que podia ser. E era, tipo assim, o Ranger que usava arma de fogo e boleadeira. Ué, por que não? Por que não? Sei lá, quando eu joguei, não me interessei em jogar de gaúcho, porque pra mim não me dizia nada, assim, o Swashbuckler pra mim era mais divertido, mas ele cansava muito, você enjoava rápido dele, então eu acabava pegando o bom e velho Ranger, o guerreiro e pronto. Aí depois tinha algumas outras classes da região, como por exemplo os herdeiros, Inheritors, que era um kit de personagem que dava para você mais ou menos a chave dos poderes. A corporação dos Inheritors, como eles tinham muito interesse em controlar toda a economia do mundo, era basicamente de manter informação para ele mesmo, basicamente não falava o que ele descobria para os outros personagens, então ele ficava meio mal visto, ele acumulava muito mais poder que os outros, mas em compensação ele tinha que se reportar continuamente às suas corporações. Tinha 3 corporações, né, e elas lutavam entre elas. Que era uma corporação, digamos assim, ordeira, uma corporação neutra e uma corporação caótica. E a desvantagem dos herdeiros é que eles não podiam usar arma de fogo. Que explosões de pólvora próximos ao herdeiro destruiu o Cinambril dele mais rápido. Então uma das características do mundo é exatamente essa questão que estava continuamente colocada da economia desse mundo, né? Você depende desse metal para sobreviver, mas ao mesmo tempo, para manter seu poder, você precisa de um metal que destrói ele, e o resultado deles, enfim, é um monte de problema. Então, a pólvora construída no Smoke Powder, produzida pelo Smoke Powder, degradava o Cinambril, que é caríssimo. E basicamente sua vida dependia dele. Só degradava o Cinambril em posse dos herdeiros. Então os herdeiros não podiam usar arma de fogo. Qualquer personagem podia. Agora, os Inheritors, especificamente, não podiam nem estar do lado de alguém que disparasse uma arma de fogo. Aí era a limitação deles. E tinha um kit de personagem que eu gostava muito, que era o Druid Kick Knight, que era o Paladino Druida, que era dos reinos druidas que ficavam no meio. Que é um kit que até hoje eu sinto falta, nem outro sistema surgiu alguma coisa assim, que realmente era um paladino druídico, era um paladino com magia de druida, era uma coisa legalzinha. E justo hoje o paladino não aparece aí para falar pra gente sobre a inclinação druídica dele. Você acha que o paladino abraça a árvore? Nem fala em abraço, que ele vai dizer que abraça só vampiro. Não duvido. Não duvido. Tem vampiro em Red Steel? Tem inclusive vampiros e herdeiros. Inheritors, Vamp. E tem um dos maiores vilões do cenário, é o Inheritor Lich, que era The Doom, que era um herdeiro. Ele é herdeiro, pistoleiro e Lich ao mesmo tempo. Caraca, então ele devia ter todas as vantagens do mundo. Você lembra o nome desse personagem? Doomrider, eu acho. Doomrider. É um nome bem bacaninha, assim. E aí, você chegou a encontrar ele na sua campanha? Eu só coloquei ele como um dos grandes manipuladores do cenário na minha campanha. Mas eu não usei ele, não. O pessoal estava querendo achar um artefato da campanha que era Red Dragon, que era uma pistola artefato que disparava bola de fogo. Puxa, parabéns, assim, é bem apelativo, assim, eu jogando no Call of Cthulhu, isso daí faria uma puta falta pra mim. Então, mais alguma coisa que a gente possa falar sobre características desse cenário? Por exemplo, a gente não tinha muito raças goblinoides, né, que a gente está acostumado a lutar contra orc, contra goblin, hobgoblin, que agora eles estão batendo muito. Mas nesse cenário eles não apareciam muito. Como é que era, então, a presença deles? Porque eles estavam por ali. Não estavam. É porque é o seguinte, o cenário era a costa selvagem, porque no interior existia uma enorme horda goblinoide. Imagine como se fosse a costa brasileira e todo o interior do Brasil fosse cheio de goblins, orcs, e hobgoblins e bugbears, e estão prestes a atacar a qualquer momento. Eles só não atacam... só que a cultura mais mongóis, assim, uma coisa mais horda mesmo. E eles só não atacam porque eles têm medo, eles não entendem. A gente vai ter que fazer um programa sobre mastica.
Para falar dessa loucura toda da América na cabeça dos desenvolvedores de D&D. E aí, então, eles estavam esperando para atacar o mundo e acabar com todo mundo, e aí? Inclusive, uma das grandes aventuras do cenário impedir que a Horda finalmente ataque. Que um dos herdeiros renegados lá acabou se tornando o líder dessa Horda, mas basicamente eles têm medo da Maldição Vermelha, eles não sabem ainda lidar. Quando esse inheritor renegado vai para se juntar à Horda, ele ensina eles como usar a Maldição Vermelha para benefício deles. E é que começa, digamos assim, um dos maiores plots do cenário. Como se fosse uma Adventure Path, que não rolou. Só o comecinho que veio no segundo livro. Mas você não chegou a terminar ele, então? Não, a aventura que foi publicada eu terminei. Agora, eu joguei a campanha durante anos, aí eu criei por minha própria conta, né? A gente explorou muito do cenário, foi num reino debaixo d'água que eu criei da minha cabeça. Visitou o lado de Carameicos, fez um bocado de coisa. Eu joguei 5 anos em Red Steel. Bom, e aí então, como é que foi a história do cenário? Ela chegou a ter um fecho com o tempo, ou ela simplesmente entrou no limbo e desapareceu? Não, foram lançados praticamente só 3 caixas. 2 caixas e um livro que esse foi o terceiro livro foi raríssimo. Eu nunca nem vi. É o único que eu não tenho. E ele não fez sucesso nenhum. Realmente o lado latino do cenário, que não existe humanos. Os únicos humanos brancos, digamos assim, europeus, são o reino druídico. O resto de todo mundo é bem puxado para o latino. Acho que não fez muito sucesso nos Estados Unidos, não gostaram. Talvez hoje em dia, que os latinos são mais desenvolvidos por lá, né? Mas não rolou. E aí acabou virando só uma curiosidade e um lado afastado de mistério. Então, acho que é nessa época também, que a gente estava na época da maldição dos settings da TSR, né? Ela tinha tanto setting de campanha, tanto mundo diferente, que eles começaram a disputar entre si os consumidores, e a TSR foi entrando em crise porque tudo que ela produzia era para nicho e não acabava não tendo escala para continuar em frente, né? Foi todo o processo que leva ela até a falência no final dos anos 90 e a compra pela Wizards, que é uma coisa que ninguém esperava, né? A Wizards podia ter esperado a TSR quebrar, comprar a marca e pronto, mas em vez disso comprou a empresa inteira e continuou tentando manter o espírito dela, né? A gente não falou nem disso, né? Que a grande atração do cenário foram CDs de áudio, né? E na caixa básica pois a música é legal? As músicas eram ótimas. Tinha uma pegada realmente um pouco latina para você usar num D&D normal, mas no cenário tinha música de combate, música de estar na cidade, música... e as músicas eram muito boas. Eu ouvia o CD fora. Só que ele tinha o CD de áudio de trilha da aventura também, né? Que é os NPCs se apresentando, essas coisas todas. E aí era muito legal mesmo. Então, eu acho que é meio chatinho você ficar colocando música, sei lá, eu acho, né? Eu cheguei a ter contato com o CD do Dungeon Hero Quest, acho que tinha um CD, né, aqui no Brasil. Não, eu ouvi o CD do HeroQuest, o do Red Steel é totalmente diferente. Ele realmente são menos trilhas, e é mais uma música de clima mesmo. O CD realmente é muito bom. Deve ter no YouTube, alguém se pesquisar as músicas. Certeza. Eu vou colocar na descrição aqui o clipe do comercial do Red Steel. Você chegou a ver? É uma animação feita por computador, mas assim, você vê que o tempo passou, meu. Vão 20 anos já, cara, 20 anos. A gente está nesse hobby, assim, você sente que o tempo passou quando você vê o material que foi produzido. Depois eu tenho o material aqui do Eberron, tem os Churn City of Towers, que ela vem com o CD, mas eu acho tão chato ficar colocando música no meio da aventura. Eu vou parar as coisas para botar o CD aqui, é esquisito. Sei lá, é outra época. Hoje, só fugindo radicalmente do assunto, tem tantos serviços mesmo, tem faixas de MP3, todas tematizadas, tipo assim,
não é nem música, é tipo assim, trilha sonora, som de vento na montanha, som de gotejar no subterrâneo, som de uma vila cheia de criaturas cutulescas com tentáculos agarrando todo mundo, essas coisas assim. Tem música disso? Eu não vi. Deve ser muito boa. É uma trilha de áudio, vem de lá naquele drive-thru. Não, eu vou procurar. Então, você acha que tem alguma coisa mais que a gente possa falar do Resistiu? Do setting de campanha, para quem não conhece, tem interesse em conhecer um pouco, de repente se interessa em ir atrás dos livros? Tem os personagens icônicos do cenário, né? Que vieram as fichas deles na caixa, que tem a história deles, assim, podia falar do Dom Luigi Manzanas, que é o personagem mais icônico do Canhieri e tal herói lá, mas é melhor mesmo. Quem quiser procurar o cenário, eu recomendo muito para nós brasileiros, como eu disse, porque nós não vivemos, a não ser o pessoal do extremo sul, né? Nós não vivemos a Idade Média como os americanos eles também não tiveram, mas eles são descendentes do inglês, né? Eles têm mais essa coisa com castelos, aquela coisa da sociedade medieval, e nós não, nós tivemos portugueses e espanhóis. Então, como seria um mundo medieval que nasceu de uma cultura de Portugal e Espanha, da época do descobrimento, um mundo de fantasia, né? Lobisomens, dragões, todos os monstros de D&D, tudo bem adaptado a essa coisa cultural, fiquei até impressionado. Então, eles realmente pesquisaram um pouco sobre a cultura, tem toda aquela coisa dos conquistadores, das explorações, caravelas e tudo mais, e realmente é interessante como se adapta bem a nós. A gente, eu que sou aqui de Salvador tem 400 e lá vai cacetada anos. Quando Salvador foi fundada, era uma cidade de Red Steel, assim. Então a gente vê pelo olhinho essas coisas assim, ainda olhando aqui, então para nós é muito semelhante. E aí é legal ver esse ponto de vista para nós brasileiros, mas é um mundo também Então, até para o mundo do RPG no Brasil, acho que o primeiro RPG, ou dos primeiros, né, porque tem o Tagmar antes, foi o Desafio dos Bandeirantes para GURPS, né, que era ambientado exatamente na época colonial brasileira. Então você tinha escravo, tinha bruxo, tinha senhor de escravos, tinha cidades coloniais, tinha caravelas, e acho que esse feeling renascentista, esse feeling colonial, esse mundo que talvez seja mais nosso quando a gente pensa em passado e fantasia, né? Antes dele só teve o Demos Corporation, que era aquele de espionagem, né? Esse eu nunca vi, eu sei que era absurdamente difícil. Saiu na Se você mestrasse 2 aventuras, você ganhava uma pós numa faculdade pública. Não, tinha que ter calculadora científica. Literalmente tinha que ter calculadora científica para jogar. Pois é, assim, o nicho do nicho nerd, né? Mas é isso mesmo. É interessante. Bom, Herbert, então acho que foi muito bacana conversar com você sobre esse setting que eu ainda tenho algumas memórias muito legais delas, assim, esse feeling de você querer conseguir o poder, mas ao mesmo tempo ter o medo de esse poder corromper ou destruir você a longo prazo, assim, essa correria constante, de que você não pode parar de se aventurar, de ir atrás do perigo, porque o seu Sinabril está terminando e você precisa de mais. E essa coisa de você ter na sua equipe um gato samurai é muito legal. Dos cachorros eu não gostava, eu achava eles muito chatos. Os lupins. Massa era os homens esquilos voadores, Fanatão. Os homens esquilos voadores, eu acho que meu mestre ele não incluiu isso daí, eu não lembro. Eu tinha E tinha os homens lagartos alternativos, os homens jacaré, que era homem Os homens jacaré, a gente não conseguia decidir se eles comiam os aventureiros ou não. Mas era uma época mais inocente. Então a gente não encucava muito com isso também. Draco, muito obrigado pela sua visita. Assim, quando é que vocês vão ter o seu próximo encontro lá no jogo do Pathfinder Society? Agora, quer dizer, quando você publicar isso já deve ter passado, a gente vai ter amanhã. Eu vou publicar, cara, tá publicado. Assim que eu parar, já tá gravando.
Amanhã a gente vai ter um encontro aqui Então, amanhã jogar dia a aventura. 11 de outubro, em que A lugar vai ser? aventura que encerra a quinta temporada, que é The Pets of Shoes, que vai ter a mudança das facções, essa aventura que fecha esse plot. Que vai começar a sexta temporada, The Year of the Sky Key, que vai ser a chegada da Pathfinder Society em Numéria, que é o reino onde caiu a nave espacial lá. E aí vamos começar Caiu amanhã. uma nave espacial onde? Em um reino de Golarion chamado Numéria. Então vocês estão jogando Pathfinder, RPG, fantasia medieval e uma nave espacial caiu na aventura? Exatamente. Inclusive, Parabéns. Tá vendo agora a Iron Gods Adventure Path, que é sobre isso. Tem robôs gigantes andando por aí, um livro de tecnologia de viagem espacial e tudo mais. D&D robôs gigantes. Parabéns, parabéns. Um aplauso para você, cara. Então, obrigado pela audiência, pessoal. Assim, espero que vocês tenham curtido esse programa, esse hangout aqui sobre o Red Steel, set de campanha de Advanced Dungeons & Dragons, segunda edição, lá da década de 90. Um jogo caracterizado pela peste vermelha, que te dava poderes, mas ao mesmo tempo ia te degradando aos poucos e destruindo o seu personagem. Você precisava ficar correndo atrás do Cinabril, um metal mágico que mantinha a doença sob controle, mas ele se degradava e você precisava correr atrás de mais, se aventurando cada vez em terras mais perigosas. Convido todo mundo para o próximo encontro do RPG Arautos, que vai acontecer dia domingo, 19 de outubro, na Ludus Luderia, pertinho da Avenida Paulista. Entrem no site www.rpgarautos.com.br, inscrevam-se, o encontro é aberto e gratuito, estão convidados, apareçam por lá. Muito obrigado de novo, Draco, espero que a gente consiga se ver de novo. O que é isso que você tem na sua cabeça? Bahamut. Bahamut, então um aplauso para o Bahamut, o deus dos dragões bons. Aproveitando a deixa que a gente está no meio da nossa grande campanha Horde of the Dragon Queen contra Tiamat, aí de repente o Bahamut podia dar uma ajuda para nós, né? Muito obrigado, a gente vai precisar de toda a ajuda. Já aproveito para anunciar que dia 31 de outubro, à meia-noite, vai rolar o videocast ao vivo de novo sobre Ravenloft, o mundo aterrorizante, o mundo de campanha de Advanced Dungeons & Dragons de novo, que está sempre aparecendo de novo em cada edição, porque os fãs nunca deixam ele quieto. Draco, você está convidado para aparecer se você quiser. Eu pretendo, se eu tiver tempo, saco, paciência, eu vou fazer uma aventura via handout do Ravenloft também. Se você quiser morrer 2 ou 3 vezes, está convidado. Beleza. Tá certo, então, Draco? Muito obrigado a todos, pessoal. Boa noite, Draco. Bom fim de semana para você e bom jogo. Tomara que todo mundo morra. Não, tomara que todo mundo consiga grandes tesouros e se divirta um monte. Tchau, Draco. Tchau.